Então, nessa série sobre direito financeiro e direito tributário, eu vou ter hoje a possibilidade de conversar com Wagner Tenório Fontes. O Wagner, além de mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Católica de Pernambuco, e com várias especializações, foi, entre 93 e 2013, chefe da Procuradoria Regional do Banco Central do Brasil para a 5ª Região. Só lembrando, a 5ª Região envolvendo o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E atualmente, Wagner é advogado de empresas. Portanto, tem toda essa perspectiva, não é, Wagner, de ter trabalhado nos vários polos da relação de direito público. Não é? Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Eu acho que essa ideia que você está tendo, ela é importantíssima. Eu fiquei empolgado, não sabia da existência dela. E acho que esse tipo de procedimento, esse tipo de atitude, de conduta, tende a desenvolver um sentimento constitucional, um passo importante para que as pessoas se inteirem melhor sobre o que é cidadania, né, Constituição, enfim. Tudo isso nós vamos tratar de alguma forma aqui, embora resolvidamente. Exatamente. Então, eu começo trazendo à tona, à colação, a tua dissertação de mestrado, porque muitas pessoas não conseguem fazer um vínculo entre o direito financeiro e o dia a dia da população. E a tua dissertação de mestrado ajuda muito nesse sentido, cujo título é o Direito Fundamental à Educação, contingenciado pela cláusula da reserva do possível na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal após 88. Explica isso. O que é que contingenciamento tem a ver com a educação, reserva do possível? Olha, esse tema é o tema que todas as pessoas deveriam tomar conhecimento dele. Veja bem, nós temos que o foco maior da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. E a Constituição é muito clara lá no artigo 205 ao falar o que é educação. Então a educação é um processo que caminha para a planificação da pessoa. Então a Constituição está dizendo, dentre outras tantas coisas, como dirigente que a educação é o caminho. Então, através desse processo de educação de qualidade, nós poderíamos resgatar a dignidade das pessoas humanas, a dignidade de pessoa humana para todas as pessoas que vivem em nossa sociedade. Qual é a relação que ela tem com o financeiro? Olha, um aspecto fundamental para a nossa sociedade é acompanhar a elaboração, a aprovação e execução do orçamento, porque ali começa todo o processo de exclusão social. Ali onde as escolhas trágicas são feitas, onde a classe dominante, através, infelizmente, de uma classe política comprada, ela estabelece sim as suas prioridades, que não são as prioridades constitucionais. Então você faz um paralelo entre o financiamento de campanha e a educação no Brasil? Agora, na dissertação não. Aqui agora eu estou fazendo certo. Tudo que acontece no país, em termos de políticas públicas, tem sua raiz no orçamento. E o orçamento, ele vai sempre necessitar de estabelecer prioridades. E a sociedade brasileira precisa discutir efetivamente. As prioridades constitucionais estão sendo observadas, o que é uma corrupção. Eu quero ser mais claro. A sociedade precisa desenvolver esse conceito, colocar ingredientes nesse conceito. Então, corrupção é só desviar o dinheiro para o próprio bolso, ou seria, por exemplo, construir, estamos aqui em Recife, uma arena Pernambuco, quando não é absolutamente prioridade, mesmo que todas as contas estivessem corretas. Então, nós não temos uma educação de qualidade, em razão disso, não temos informação de qualidade. Quem não tem informação de qualidade não tem condição de escolha, e você não tendo condição de escolha, você está deixando até de ser humano, porque o que distingue o ser humano de todas as demais espécies é exatamente o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha. Mas aí eu te pergunto, será que esse conceito de corrupção não é amplo demais no seguinte sentido? Quando você elege uma determinada pessoa, ela tem um perfil. Então você sabe quais são as escolhas que essa pessoa que você elegeu dentro de uma democracia possui. Quais são as escolhas que ela provavelmente vem a desenvolver. De tal ordem que, de repente, você sabe de que a escolha principal do orçamento não é a educação, mas uma outra, provavelmente ligada a quem financiou a campanha, ou não. Fala um pouco sobre isso. Contingenciamento. O que é contingenciamento? Olha, essa questão da nossa democracia, eu tenho uma posição acadêmica assim, um tanto quanto forte.
eu não considero que nós tenhamos um Estado constitucional, porque a Constituição tem um déficit muito grande. Um pouquinho mais alto que o nosso sistema. Nós não temos um Estado constitucional porque temos um grande déficit de efetividade. Certo. Não temos um Estado democrático porque, na verdade, não encontramos aí princípio da igualdade de oportunidades e de merecimento. Não é isso que acontece. Não temos um Estado republicano porque, pelo patrimonialismo, nós temos o público confundido com o privado. Não temos um Estado social, a não ser na Constituição, porque basta olhar a realidade dos hospitais e das ruas. Não temos um Estado também de direito, porque o direito não é efetivado. Então, voltando à sua pergunta, é uma ilusão. Eu, por exemplo, eu não gostaria de ter votado em nenhum dos candidatos a presidente da República que se apresentaram aí, porque o sistema cria mecanismos tais, inclusive os financiamentos de caixa 2, 3 ou 4 ou 5, e de modo tal que as pessoas que chegam para você escolher, você que tem formação e informação, você não se sente à vontade para escolher nenhum deles. E o povo mais simples, esse não tem escolha alguma, porque ou ele é comprado ou ele vota pela beleza, por outras coisas. Não tem consciência do voto. E nós que temos, não temos opções de escolha. Então o sistema cria mecanismos, volto a dizer, que impedem efetivamente até mesmo aqueles que têm informação de votarem corretamente. Então, por isso que eu não me sinto, diferentemente do que alguns políticos dizem, eu estou aqui porque você votou. Não, eu estou aí porque eu fui forçado. Você está aí porque o sistema levou as pessoas forçadamente a votarem em você. Mas aí eu te pergunto, o artigo 212 da Constituição diz que a União deve aplicar anualmente nunca menos de 18, e os estados, Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí eu te pergunto, essas receitas mínimas fixadas constitucionalmente, elas devem ser observadas. Então, o contingenciamento ao qual você se refere diz respeito a valores superiores a estes? O que eu me refiro na minha dissertação é o seguinte: há realmente essas vinculações de receitas da União, mas o processo até chegar lá na conta é um processo que sofre desvirtuamentos. A gente sabe que tem desvio de merenda escolar, tem desvio de toda a natureza. E uma política pública de remuneração adequada e de requalificação dos professores ineficiente. Então você tem de um lado escolhas financeiras ruins, ou seja, apesar da vinculação, existem recursos, até se diz hoje que realmente não é a quantidade de recursos que é o fator mais importante, mas a gente vê casos onde menores de 5, 4, 3 anos não estão, vamos dizer assim, na escola ainda. Isso reduziu muito, é bem verdade. Mas a escola do tempo integral, por exemplo, a escola do tempo integral é uma coisa que não tem uma generalidade. Não existe uma generalidade no ensino fundamental, no ensino médio. E aí sempre se diz, olha, eu não vou fazer porque eu não tenho recursos. Recursos existem. Jamais existirão recursos suficientes para atender a todas as necessidades. Agora, a minha frase é muito simples. Enquanto houver recursos para a corrupção, enquanto houver privilégios orçamentários, aí realmente não vai haver recursos. Aí eu te pergunto bem concretamente, é natural que nós que lidamos no meio universitário, no meio acadêmico, mas também fora do meio universitário, tenhamos visto várias ações civis públicas por improbidade administrativa. E no caso específico da educação, eu te pergunto, me parece comum o dinheiro que deveria ser da educação ser utilizado na construção, digamos, de uma quadra poliesportiva e normalmente a defesa dos prefeitos, porque são muitos os casos de prefeitos, a defesa caminha dizendo o seguinte, olha, na verdade o dinheiro deveria ser para uma finalidade específica, que o convênio, quando é feito com a União, pelo município, é com uma finalidade específica, mas eu utilizei em finalidade pública. Não foi exatamente aquela finalidade, mas eu utilizei em finalidade pública. Construí aqui um ginásio poliesportivo, não é? E isso provoca o seguinte, uma desclassificação do crime. Então, o crime que seria de peculato, com um prazo maior para efeito de prescrição, passa a ser de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. E se os órgãos públicos atrasarem, não forem céleres, o que ocorre? Pode até haver a condenação.
por absolvição por falta de provas, porque os órgãos públicos nem sempre se comunicam, não é? Mas essa condenação em face do prazo prescricional é uma condenação já prescrita. Então, eu te pergunto, você está colocando também a corrupção dentro desse sentido mais amplo, ou seja, não é apenas o peculato, pegar o dinheiro e colocar no bolso, mas também utilizar em uma outra finalidade que não aquela conveniada. E que não aquela que é evidentemente mais importante, que é evidentemente mais necessária para a construção da dignidade da pessoa humana. Porque, olha, tudo, pela Constituição, retoricamente, toda e qualquer atitude na nossa sociedade, ela tem sempre de considerar a dignidade de pessoa humana. E aí é preciso um debate muito sério quanto a isso, em relação, por exemplo, até se for o caso, colocar na própria Constituição alguns exemplos de corrupção. Nós não podemos mais tolerar gastos de recursos com coisas desnecessárias. Não poderemos, muito menos, tolerar desvios de recursos, como agora o escândalo da Petrobras e outros que virão aí, de BNDES e outros tantos. Então, é impossível tolerar isso. E Mas aí você me remete também para uma outra provocação, que é a seguinte: a importância da mídia nas escolhas orçamentárias e nas escolhas tributárias. Como assim? Você falou da Petrobras. O que se vem apurando nesse momento, enquanto desvio direto, é algo em torno de 6 bilhões. O que ocorreu no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, também recentemente, na operação chamada Zelotes, não é? Está discutindo algo em torno de 18 bilhões. Aí eu te pergunto, por que a Petrobras, que discute algo em torno de desvio direto de 6 bilhões, não estou dizendo que tenha havido desvio, apenas estou dizendo que é o que vem sendo objeto de discussão, provoca na mídia um impacto tão mais sensacional do que esse suposto, queria deixar isso muito claro, mas está sendo apurado, tem que haver o devido processo legal, o contraditório, desvio no CARF de 18 bilhões. Dentro de um orçamento do brasileiro, que em 2015 está girando em torno de 2 trilhões e 600 milhões ou 700 bilhões. Isso, né? Eu vou dar minha opinião também como auditor que sou. No caso da Petrobras, a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Não é? Energia é um material estratégico para todo mundo e o CARF não tem essa dimensão. O segundo ponto, a Petrobras, eu mesmo sem estar lá dentro da Petrobras, eu creio que dificilmente esse prejuízo será de apenas de 6 bilhões. Quando a ex-presidente da Petrobras deixou e colocou no balanço 80 bilhões, ainda assim, sabe, eu considero que é uma coisa pequena, sabe por quê? Porque o nível de descontrole da Petrobras, dentro das regras da experiência comum, subministrados por aquilo que ordinariamente acontece, o fato de sequer o sindicato dos servidores ter denunciado alguma coisa, isso leva a um comprometimento de uma gama imensa de pessoas. Então, aquilo. Mas aí eu te pergunto também, veja bem, a Constituição, no título 6º, ela trata da tributação e do orçamento. Vejamos. Quando ela dispõe no capítulo sobre o sistema tributário nacional, ela diz que os consumidores devem ser, a Constituição é de 5 de outubro de 88, portanto já há quase 30 anos. Diz que os consumidores devem ser esclarecidos dos impostos que estão presentes nas mercadorias e nos serviços. É o que alguns chamam de transparência tributária. Mas eu não percebo, nem da parte dos consumidores, nem mesmo da parte das empresas, tanta vontade assim de expor claramente qual é a carga tributária sobre aquele produto, sobre aquela mercadoria ou aquele serviço. Longe disso. Se nos Estados Unidos, há pouco eu estava conversando com uma pessoa que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Então, se nos Estados Unidos as mercadorias têm lá os valores dos seus tributos e os consumidores eles correm atrás disto, não é? Aqui no Brasil não. Há a lei de transparência, mas ninguém no shopping tem aquela preocupação de saber sobre qual é o tributo da gravata. Então, nós não temos responsabilidade também, mesmo que nós não conheçamos os detalhes do sistema tributário. É por isso, e vou além, como provocação. Será que o sistema tributário brasileiro ele não é mais complexo em razão dos lobbies? Ou seja, sempre sendo criadas legislações específicas
para grupos de pressão específicos. Então, tal setor econômico, ele quer uma legislação favorável a ele. Aí cria-se uma legislação especial. Não é isso que torna o sistema tributário também mais complexo? Então, essas duas perguntas. Por que, é que o consumidor brasileiro não tem interesse em saber quanto de imposto paga na mercadoria ou no serviço? Ou não pressiona nesse sentido? Problemas existirão. E também por que é que, de repente, nós temos digamos assim, essa facilidade de deixar para o outro uma tarefa que pode ser exercida também por nós? Entendi. Eu acho que a raiz de tudo está na educação, né? Porque se uma sociedade educada, com educação de qualidade, a gente tem o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1958, ela tinha níveis de Sudão. E entrou no processo de educação de qualidade, com 25 anos ela se transformou num país de primeiro mundo. Então, uma situação um país onde há uma sociedade educada, essas cobranças vão naturalmente acontecer. Não é o caso do Brasil. A maioria das pessoas não tem educação de qualidade. E aquela minoria que tem é descrente do Estado, não é? Não há um sentimento cívico aqui, porque a própria educação de qualidade também alcançou essas pessoas que não têm uma informaçãozinha melhor. Então, e o próprio sistema, ele tem uma pedagogia, vamos dizer assim, muito própria. Então, existem assim, grupos econômicos poderosíssimos que não têm interesse de mostrar quanto tem de imposto, porque aí vai ficar a margem de lucro deles muito alto, muito visível, né? E também aqueles mais simples, por exemplo, quem paga Bolsa Família, jamais vai poder saber que paga 55% de imposto indireto. Jamais vai poder saber disso. E aí eu te pergunto, orçamento participativo. Seria contraditório você imaginar uma população tão ausente, no sentido de, praticamente eu acho que ninguém sabe quanto dentro de uma gravata ou dentro de um relógio tem de imposto. E poucas pessoas querem saber, correm atrás disso. Tanto assim que a nossa série tem essa pretensão de despertar um interesse para o direito tributário e o direito financeiro. Então, como é que uma população tão descrente, tão desinteressada, pode falar em orçamento participativo? Aí o orçamento participativo, eu tenho uma opinião muito boa sobre ele. Assim, a meu ver, é uma ideia extraordinária. É um processo educativo. O orçamento participativo aqui da Prefeitura do Recife, pela ideia extraordinária, agora o percentual de recursos, né, que são alvo de uma manifestação mais próxima é muito pequeno. Mas, de qualquer maneira, educa as pessoas a entenderem o mecanismo complexo de lei orçamentária e de execução orçamentária. Mas o fato que nós precisamos assim, chamar a atenção é que quando o povo tem educação, o povo vai entender o mecanismo e vai dizer, as comunidades sabem do que precisam, né? Então, o governo ir àquelas comunidades que sabem o que precisam, a comunidade sabe, ela só não pode ser ouvida, ela só não é ouvida, ela é ouvida quando faz uma barragem numa estrada e incomoda todas as pessoas que têm seus carros, seus ônibus. Então, ela só, é a forma que ela encontrou dentro do sistema brasileiro de ser escutada, que a Defensoria Pública é insuficiente, ela não tem mecanismo de conexão com os demais, então faz esse protesto. Então o orçamento participativo, a meu ver, tem esse grande mérito de escutar o povo, porque o povo sabe o que sofre, sabe por que sofre, sabe onde é que pode resolver o assunto, sabe, tem sempre uma ideia aqui e lá. Outro dia eu estava na estrada e uma pessoa, um humilde, estava sem o equipamento de proteção anti-solar. Sabe o que ele fez? Eu fiquei impressionado. Ele tinha um bonezinho e pegou um pedaço de papelão, fez um espaço para a cabeça e colocou na cabeça. Mas aí eu volto a te provocar. Mas o orçamento participativo é um instrumento de democracia direta. O político, o prefeito, o governador, o deputado, porque sobre o Senado nós vamos conversar bastante mais adiante, que tem uma posição de destaque em direito financeiro. Ele tem interesse, já foi tão difícil para ele, a campanha já foi tão cara para ele conseguir o cargo que ele atingiu, aí de repente ele vai abrir mão, dentro de uma democracia representativa, de parte do seu poder para escutar a população? De fato, o processo, como ele é viciado, o político tem os votos comprados e depois tem o seu voto comprado no parlamento, então o processo todo é viciado, mas é viciado porque as pessoas não têm consciência. A partir do momento que haja uma consciência das pessoas a respeito dessas questões... Mas não seria um paradoxo? Porque, veja bem, admitindo a hipótese de que alguns votos são comprados, não é? Porque, dizendo isso porque são vários os casos nos tribunais eleitorais discutindo esse assunto, não é? Mas admitindo que isso ocorra,
Eu lhe pergunto, aquele que vende o voto, tem interesse ou tem alguma dimensão perante aquele que comprou, que é um tipo de prostituição. Então, se o político compra o seu voto, não é? Ele não pode te dar valor. É verdade. Então, haveria uma grande dificuldade. Se você vende o seu voto, como é que você mais adiante vai querer participar e retirar do político aquilo que ele comprou? É um efeito perverso desse sistema de dominação. As pessoas que não têm informação são facilmente dominadas. Como não têm informação, elas têm pouca renda. Tendo pouca renda, são dependentes. Uma região como o Nordeste, que é o maior bolsão de miséria do país, ela é extremamente dependente do Estado. Então, tudo que der para o cidadão mais simples, ele vai querer. Não é que eu esteja dizendo que é correto ou que é honesto isso. Eu estou dizendo que é a necessidade. Por quê? Porque a pobreza maltrata. A pobreza maltrata. Então ele precisa lá de uma casinha, precisa lá de um apoio junto ao delegado, porque pode sofrer uma ação do traficante. Então há todo um estado paralelo ali, e então ele se vê como até coagido a votar. Tem um líder comunitário que diz, olha, se não fizer, se a gente não eleger esse vereador, a comunidade vai sofrer. Então a gente raciocinar na cabeça do hipossuficiente tem de considerar todas essas coisas. E o sistema se prevalece disso para perpetuar. Olha, a evidência maior da perversidade do sistema é o Brasil, embora caindo, né, para a 8ª economia do mundo, e assim vai permanecer até 2020, é a 8ª economia do mundo, mas não é o 8º IDH do mundo. Isso é a maior prova de como o sistema favorece uns poucos. Mas eu te pergunto o seguinte, acho que muitas pessoas podem estar pensando nisso, mas se nós hoje estamos com essas dificuldades dentro de uma democracia, no passado, dentro de uma ditadura, tivemos dificuldades maiores. Por exemplo, com relação ao orçamento. O orçamento era encaminhado pelo Executivo para o Legislativo, e se o Legislativo não se pronunciasse, por decurso de prazo, o orçamento era aprovado. Então, a Constituição de 88, diante dessa situação, tratou de estabelecer a necessidade de uma comissão mista de orçamento, talvez uma das principais comissões do Congresso Nacional, no sentido de que o Congresso Nacional, através de seus deputados e senadores, por isso mista, viessem a até elaborar emendas sobre o orçamento. E a nossa história sobre emendas orçamentárias não foi boa. Então eu te pergunto, o sistema anterior de decurso de prazo é melhor do que o sistema atual de comissão mista com deputados e senadores eleitos? Eu tenho uma posição bastante crítica, como muita gente no Brasil. Eu considero que o Congresso só tem uma coisa pior do que ele, é a extinção dele. Então eu acho que tem que deixar votar mesmo, mas o processo, a questão não está no procedimento que a Constituição estabelece, está na substância, porque as pessoas que estão lá no Congresso não estão representando o povo, elas estão representando os interesses da classe dominante, a classe do poder econômico. Então o poder econômico compra o poder político e o poder político é um operador do sistema, é ele que vai fazer as políticas públicas, então ele vai fazer as políticas públicas que interessam ao grupo que o colocou lá. Então esse é o problema, todo passa por aí. Então quando ele vai fazer as escolhas orçamentárias, quando ele vai executar o orçamento, ele vai em cima dos interesses que não são os interesses do povo. Vou dar um exemplo chocante, mas que a sociedade também não se deu conta e que ainda não foi arquivado. A construção de um trem-bala ligando Campinas ao Rio de Janeiro. Aquilo é um escândalo que devia ser aquilo ali, a sociedade precisa aquilo ali é só proposta, já é uma falta de decoro. Mas aí eu te pergunto, o orçamento muitas vezes é uma peça de ficção, ou seja, está ali previsto o dinheiro, está ali prevista a finalidade em que o dinheiro deve ser utilizado, mas o dinheiro não vai ser liberado. Aí agora se fala em orçamento impositivo, no sentido de que se o orçamento é aprovado, ao contrário de hoje, onde ele é aprovado, mas não é liberado, de alguma maneira, se um político sofre pressão da sua comunidade, ele consegue aquela emenda para uma determinada obra, mas ele não tem aquele compromisso, e ele muitas vezes sabe que aquele dinheiro decorrente da emenda, no máximo é para ele dizer, olha, eu consegui a emenda, mas não é para liberar o dinheiro. E agora, no Brasil, começa a se falar com muita força no orçamento impositivo. E aí o executivo não ficaria muito limitado, ou você acha que é normal dentro de uma democracia o executivo ficar limitado pelo legislativo? Não, é porque nós vivemos na sociedade nossa
buscando textos legais. É interessante isso. Os textos legais são importantes, têm função repressora, função educadora, mas o nosso problema é ético. Olha, o sistema que você colocar, vai aparecer alguém que vai deturpar. Então, o nosso problema é um problema de cultura patrimonialista, está nas bases, é um problema ético. Então, você pode colocar o texto melhor do mundo, as pessoas vão fazer com que esse texto não sirva para a maioria. Então, é orçamento impositivo. Essas emendas parlamentares são escandalosas, né? Então, emenda parlamentar para fazer uma festinha de São João, isso é outra coisa que a gente precisa debater, além de corrupção, debater o que é falta de decoro parlamentar. O que é falta de decoro para a presidência da República? 30 dias após cada bimestre para a publicação da execução orçamentária. Eu trabalho desde 16 anos com direito. Portanto, em várias universidades, em vários estados do Brasil, fora do Brasil, e eu nunca encontrei, como sabe, não apenas no judiciário, antes no executivo, no legislativo. Trabalhei um período na Casa Legislativa aqui do estado de Pernambuco, e eu nunca vi nenhum político, nenhum cidadão, nem movimento social acompanhar a execução orçamentária. Então, você chegou já a ver alguma vez a execução orçamentária? Não. E nas minhas aulas eu mostro, estou até aqui, eu pergunto quem olhou a lei de orçamento esse ano, e ninguém olhou, e eu mostro aqui uma coisa interessante, e vou mostrar aqui. Nós temos um cheque ouro, o cheque ouro do Brasil, pouca gente sabe quanto é. Nós temos aqui um cheque ouro para esse ano, né? O orçamento prevê 2 trilhões e 876 bilhões. E tem um cheque ouro de 904 bilhões 541 milhões. Esse é o montante do nosso cheque ouro. A sociedade não sabe disso. E é essa falta de educação constitucional que pesa na hora. Porque quem tem seus lobbies, qual é a empresa do Brasil que tem quase 3 trilhões em caixa para gastar em um ano? Nenhuma. E os lobbies, então, sabem disso, compram os políticos, estão lá fazendo a pauta de valores deles. E a execução vai em cima disso. E nós não temos representação. Mas é onde eu pergunto. Nós ficamos à margem. Me parece absolutamente natural que uma empresa queira ter lucro. Me parece também natural que uma empresa, conhecendo a situação de um país, qualquer que seja o país. Eu me recordo que quando comecei no Rio de Janeiro a trabalhar com direito financeiro e tributário, empresas alemãs, empresas japonesas contratavam o escritório, também um escritório bem conhecido no Rio de Janeiro, com o objetivo de ele mostrar como funcionava o Brasil. Então, às vezes há um impacto sobre isso. Mas será que, portanto, não é um direito legítimo de uma empresa encontrar espaços orçamentários, encontrar caminhos orçamentários, veículos, que seja um deputado que a represente, que seja um senador que a represente, no sentido de torná-la mais lucrativa? Por outro lado, também não seria uma obrigação da população, das universidades, por exemplo, de todas elas, fazer um acompanhamento da execução orçamentária, da composição do orçamento? Porque eu escuto muito falar, e eu acho que vale a pena continuar falando, em direitos fundamentais, em direitos essenciais, em dignidade da pessoa humana, mas inversamente proporcional ao interesse que se desperta no aluno, no universitário brasileiro, é a preocupação com o direito financeiro, com a composição do orçamento. Nós estamos agora, nessa semana, com o orçamento em discussão. E, salvo engano, essa discussão vai ocorrer na mídia, mas não na universidade. Eu creio que isso aí é um aspecto que faz parte da pedagogia dos oprimidos. Mas eu queria voltar a essa questão. É legítimo uma empresa... Então, com essa indagação, como sabe, nós temos um limite de tempo. Sim. Então, esse primeiro bloco, nós vamos deixar com essa indagação para continuarmos logo em seguida. Olha, é natural que a empresa queira buscar, no orçamento de quase 3 trilhões, os seus espaços dentro desse orçamento. Aliás, a vocação da empresa é o lucro. Por outro lado, também seria natural que as universidades brasileiras, que os grupos de estudos, que a população em geral
tivesse interesse de acompanhar o orçamento. E esse interesse não há. Então, quem tem interesse de fazer o acompanhamento não mereceria receber uma maior parte dos recursos? A gente continua com isso no próximo bloco.